acabei virando sócio, né, de uma empresa que se chama MT Solutions, aqui no Brasil. Né? Eles têm uma solução de indústria, né, de sensores, né, para a indústria, parte indústria 4.0, ali, de melhorar parte de produção. Trabalhei também numa empresa que era mais essa área de Big Data, né, em 2015 ali que todo mundo falava, né, de Big Data, de Data Science, né, quando começou ali 2014, 2015. Mas foi na MT Solutions, na verdade, que eu tive o primeiro insight de usar blockchain, né? Eu já conhecia cripto, né? Eu já estava em cripto aí desde 2013, mais ou menos, né? Mas nunca ali olhando a tecnicalidade daquilo, né? Mais ali participando como um investidor ali, né? Comprando umas moedinhas, né? Perdendo, ganhando dinheiro ali, mas mais perdendo do que ganhando. E aí, nessa época, a gente tinha na MT Solutions, né, uma coleta de dados muito pesada, né, e eu queria estudar como que a gente podia registrar algumas informações na blockchain, né, para poder transformar aquilo numa ferramenta de auditoria também. Né? Que ano que a gente está falando aí, Leandro? A gente está falando de 2018. Tá. 2018, ali do meio para o final de 2018, né, segundo semestre de 2018. E aí, nessa época, eu comecei a realmente entender, a ver algumas tecnologias, e o bichinho da blockchain me mordeu, né? Ali eu tive a certeza de, porra, é com isso aqui que eu vou trabalhar, porque isso é muito legal, né? E 2019 eu acabei saindo dessa empresa, né? Eu acabei vendendo a minha parte ali, deixei um outro pessoal aqui no Brasil para tocar, porque eu queria me dedicar 100% a isso, né? E aí, final de 2019, eu comecei realmente a entrar, né, a estudar mais a fundo. Veio a pandemia, né, 2020. 2020, no fim do dia, para mim, foi um ano, eu acho que muito bom nesse sentido, né, porque eu consegui me organizar. Né, começaram a surgir, por incrível que pareça, algumas consultorias, né, em relação a isso, para usar isso que eu tinha aprendido, né, ali até no início de 2020. Teve um projeto legal que a gente fez, até com o pessoal aqui do Espírito Santo, que era o Stone Bank, que agora não tem nada a ver com blockchain, mas começou com uma ideia de fazer um fundo tokenizado, né, para ajudar a base, né, dessa indústria de rochas, né, que aqui é muito forte, né, de granito, mármore. E a gente começou a estruturar ali um FDIC tokenizado, na verdade. Só que ninguém entendia daquilo. Hoje já não entende, né? Imagina naquela época. Né? E a gente fala naquela época, cara, são só 2, 3 anos atrás, tá? Era muito difícil convencer as pessoas a investir, né? Tinha muita questão regulatória. Né? Aí eu comecei a entender que eu precisava estudar mais isso também, né? Que não era só a tecnologia, né? A gente tem que entender, peraí, como é que isso aqui se encaixa no que já existe? Né? Qual o impacto que isso traz? O que isso aqui substitui, mas, se substitui, então precisa ter, né, algum tipo de regulação. Não pode matar a inovação do negócio, mas a gente tem que começar a entender como é que as pontas se conectam, né? Porque muita ponta solta. E ainda tem. Né? E aí, nessa época, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar outras alternativas, né, de usar blockchain, né? A gente teve alguns projetos aí que a gente fez nessa época, eu e mais uns parceiros, né? De launchpads, de plataformas de tokenização, né? Mas tudo ficava num grupinho, né? A gente não conseguia sair muito nessa época como hoje, né? Tokenização eu acho que ainda não era carne de vaca, né? Só que era difícil para caramba de explicar o sabor do negócio. Então a gente, ali para início de 2021, na verdade, que começaram a surgir negócios para mim, né, com isso. Eu comecei a ver que dava para trabalhar realmente full time com blockchain. Comecei a fazer bastante consultoria, né, nessa época. Comecei a conhecer bastante gente também. Eu acho que acelerou bastante 2021, né, o networking, né. Já conheci algumas pessoas. É legal, né? A gente estava falando até antes de gravar, né, que ainda é um grupo pequeno, mas que todo mundo se ajuda muito, né? Não posso deixar de falar aqui do cara que nem o Magaldi, né? Que todo mundo eu acho que conhece, que é um cara super generoso aí, sempre me ajudou pra caramba, né? Me ajuda até hoje,
né? E várias outras pessoas aí do mercado. Essa é uma das coisas legais desse mercado de cripto a gente Web3, troca muita né? informação, né? Tem muita gente legal, né? Tem o E a Rubens, galera, em geral, tem aquele conceito de aprender junto, né? Vamos, cara, não vou ficar segurando informação para mim, cara. Eu vou falar um pouquinho para você, porque você agrega e a gente junto consegue chegar num negócio melhor, né? Lembra muito o início lá da internet, lá dos anos 90, né? É muito ainda uma turma que, tipo, dá para fazer muita coisa junto, né? Eu costumo até dizer que ainda não tem a concorrência, né, do negócio. Tipo, todo mundo ainda dá para aprender com todo mundo e ver como é que se complementa, né? E hoje eu busco muito isso. Eu busco ver por que dá para eu trazer para perto de mim, né? Nos projetos que eu estou fazendo, para a gente somar, né? Porque ainda não está na época, eu acho que de querer dividir muito, né? Porque ninguém sabe exatamente como que vai ser daqui a 1, 2, 3 anos, né? A gente tem ali uma vaga noção pela nossa experiência, mas dizer ao certo como que isso vai se alinhar, né? Como esses astros aí vão alinhar a trajetória é muito complexo ainda. E acho que tem um ponto também, Leandro, que assim, a gente está num momento que o bolo tem muito para crescer ainda, né? É um pouco isso, né? Então, assim, cara, a gente não sabe muito não bem tem bolo ainda, né? Que tem muita coisa para crescer. Então, assim, cara, vamos crescer junto que é melhor, né? Não, e aí, como eu estava falando, 2021, né? 2021 ali para 22, né? A coisa começou a engrenar. Eu tive uma proposta para trabalhar na Rator, né? Em 2022. Já era um projeto que eu gostava, que eu acompanhava, e que eu, inclusive, usava para alguns projetos, né? De tokenização que eu fazia e solução de cross-border, né? Teve muito ensaio, né? Eu acho que 2021, 2022 teve muito ensaio, muita gente ali curiosa, pagando, né, por consultoria, isso era muito legal, para você poder explorar cenários, né? Tipo, eu tenho isso hoje e como é que meu negócio vai evoluir, né? O que vai matar o meu negócio, né? Será que é isso? Será que é outra coisa? Ou vai partir disso? Né? Então, por exemplo, eu fiz uma consultoria para um pessoal de câmbio no início de 2022, que era justamente para entender nessa curva, né? Hoje o mercado de câmbio funciona dessa forma, mas com blockchain, com cripto, como é que isso vai ser, né? E o que dá para usar hoje, né? Como é que está a regulação? Né? Quais são as empresas que estão fazendo isso, né? Como é que a gente faz isso fora do Swift, né? Ou para onde que o Swift vai? Então era muito, foi ali 2021, 2022 foi um ano muito rico, né, de buscar informação, porque eu tinha realmente que saber falar daquilo que estavam me pagando, né? Então foi uma época muito boa, ainda né? A gente ainda está, eu acho que estudando bastante. Mas aí fui para a Rator. Na Rator eu tive um desafio ali que era estruturar a área de desenvolvimento de negócios, né? A Rator assim, é uma blockchain super segura, né? Um projeto super robusto, né? Criado por brasileiros, né? Foi uma experiência muito legal. A gente começou a olhar ali um outro lado, né? Porque o foco da Rator ela está muito ali no mercado financeiro tradicional, né? Tentando entender para onde que isso vai e como que ela pode contribuir, né? É uma das poucas redes, né, públicas usadas em pilotos regulados, né? Tipo o piloto da QR Capital com a Vortex, da tokenizadora, usa a rede da Rator para tokenização de debenture, uma rede pública, né? A B3 agora anunciou, né, que também vai usar a Rator. Então, quer dizer, é um projeto muito que eu acho que ainda tem muito para crescer, né? Muito legal. Eu gosto muito do pessoal,